Já faz tempo que eu vejo o pessoal xingando os Correios pra caramba, que correspondência sumiu, que atrasou, que se perdeu, que tava esperando e não chegou, ou que chegou tudo amassado, reclamando um monte e levantando a hipótese que se os Correios fossem privatizados, tudo isso iria se resolver. Mas agora estão votando para valer a privatização dos Correios e tem um monte de gente sendo contra a medida. E eu fiquei assim, ué, o que tá acontecendo, né? O pessoal não queria que fosse privatizado e agora que tá sendo, eles vão reclamar? Mas aí apareceram outros argumentos do pessoal que é contra a privatização dos Correios, principalmente quem mora em regiões mais remotas do país. Aqui de Curitiba, por exemplo, se eu for mandar uma carta lá pro Nordeste, vai sair caro pra caramba e leva um tempão pra chegar, porque realmente é longe pra caramba. O nosso país tem proporções continentais. E também tem o pessoal que mora em interior e sente medo de que se não tiver mais o Correios como órgão público, as empresas privadas não vão querer levar as correspondências das pessoas lá. Tem argumentos bem pesados da galera que é contra, assim como tem argumentos bem interessantes do pessoal que é a favor. E o que eu penso sobre isso? Eu realmente não tenho opinião formada, na verdade, sabe? A experiência que eu tenho com correio, né, além da normal de qualquer cidadão aí do Brasil que pede encomendas, que recebe boleto na caixinha postal e tudo mais, apesar que hoje em dia boleto não é mais tão necessário, né, a gente paga tudo pela internet. Eu cheguei a fazer estágio no correio, uma coisa que pouca gente sabe, né? Quer dizer, quem leu meu livro sabe, porque eu comentei lá. Mas é uma coisa que não é muito conhecida, assim, de mim. Eu cheguei a fazer estágio lá no finalzinho dos anos 90 e na época os Correios era considerado empresa modelo, sem brincadeira. Quem fala mal dos Correios nem imagina que um dia ela foi exemplo de serviço e eficiência pro Brasil e pro mundo. Pois é, essa daí foi a época que eu trabalhei nos Correios. Eu fazia ensino médio técnico processamento de dados, então eu tinha que cumprir algumas horas com estágio, né? Eu cheguei a trabalhar antes no INSS, quer dizer, trabalhei o caramba, não fazia nada lá no INSS. E terminou o período lá, tinha que achar outro estágio para terminar as minhas horas. E felizmente eu entrei nos Correios então como estagiário, né? Através do QI, claro, né? Quem indica que era difícil pra caramba de entrar lá, mas tinha uma colega do colégio lá que trabalhava lá também, conseguiu me passar na fila lá, o que o pessoal que me recrutou ficou bastante feliz, que eu fui trabalhar na parte de manutenção dos computadores lá da agência e era bem comum aparecer gente lá que não entendia absolutamente nada de computador, e eu já tinha feito curso de manutenção, sabia montar e desmontar computador, formatar, instalar programa, passar antivírus, essas coisas, então eu já sabia fazer tudo que precisava ser feito lá, né? Enquanto os outros estagiários, os caras que estavam lá que tinham que ensinar eles, praticamente dar um curso de manutenção para os estagiários. Então eles ficaram bem felizes quando eu apareci lá, já sabendo praticamente todo o serviço, né? Só precisei me acostumar com o ambiente e com o sistema deles mesmo. E eu fui estagiar bem na tal da agência da João Negrão. Quem é de fora de Curitiba, de certo já pegou alguma encomenda que ficou preso em Curitiba e nunca mais apareceu, né? E falam que a agência dos Correios de Curitiba é um buraco negro de encomendas do Brasil inteiro. Então, era bem nesse prédio aí que eu trabalhava. Tem várias agências do Correio, mas eu trabalhava lá no Centralzão. E uma coisa que eu achei bem curiosa nesse meu período aí de Correios, né? Que não foi muito longo, acho que foi uns 5, 6 meses lá só, foi que eu não entendia o que o pessoal fazia naquela agência. Simplesmente assim, olha, eu via, né, que eu andava nos escritórios da agência inteira, que qualquer probleminha que desse no computador eu tinha que resolver. O computador tá muito lento, era o que mais acontecia. Daí eu chegava lá, o computador tava
forrado daqueles programas que vinha naqueles CDs de revista, cheio de porcaria, manja. Os caras pegavam os CDs e enfiavam tudo do computador e, tipo, não tinha como deletar aquele trem todo. Eu falava, ó, pra melhorar teu computador tem que formatar aqui. Ah, o que é formatar? Ah, basicamente, eu apago tudo e instalo de novo. Ah, não, mas eu tenho minhas coisas aí. Pois é, que essas tuas coisas aqui que tá deixando o computador lerdo. Era o tipo de coisa que eu pegava. E eu andava em tudo quanto é escritório e eu mais vi o pessoal conversando e tomando café do que fazendo alguma coisa no computador. Não foram todos, tá? Tinha gente que ficava lá no computador vendo umas planilhas. Mas, cara, uma agência enorme daquela, e eu perguntava, o que vocês fazem aqui? Ah, aqui a gente vê coisa de logística e tal. Daí eu olhava pro lado... O pessoal tudo voando, sabe? Quer dizer, podia até estar trabalhando, estavam conversando lá, às vezes era uma conversa muito importante do serviço, né? De pé no meio do escritório, tomando um cafezinho. Mas eu só trabalhava de manhã, né? E nesse período todo, assim, eu ficava em dúvida do que o pessoal fazia. O único setor que sempre quando eu ia lá tava todo mundo trabalhando era o de teleatendimento. E esse setor só tinha cadeirante lá trabalhando, né? E várias estações de trabalho lá, aquele lá assim, o pessoal o dia inteiro atendendo o pessoal. E também foi nesse setor aí que eu passei um dos meus maiores traumas, né, no correio, porque chegou uma ordem de serviço lá do chefe do setor falando pra eu deletar o paciência do computador da galera. Falou, ó, tá cheio de joguinho nos computadores do pessoal lá, é pra você ir lá e deletar. Rapaz, quando eu cheguei lá com aquela ordem de serviço e falei pro pessoal, ó, vou ter que deletar o joguinho de vocês aí, né, tá na ordem de serviço, mas o galera ficou tão braba comigo, falei, ó, não tem que fazer. Fala lá com o chefe de vocês, tem que a ordem de serviço aqui eu tenho que cumprir, não posso fazer nada, né? E eles reclamaram, porque eles eram cadeirantes e eles passavam a hora do almoço, essas coisas, era difícil para eles saírem e fazer outra coisa. Então eles comiam lá mesmo, batiam a marmitinha deles e se distraía daí, jogando paciência durante a hora do almoço. E realmente, aquele lá era o único setor que eu ia, o pessoal tava mesmo trabalhando e curtia um joguinho nas horas de folga, e eu tive que ir lá deletar o joguinho deles. Era isso. Mas além dessas minhas aventuras aí no correio, tem várias outras, né? No primeiro dia de estágio, foi um dia só pra conhecer a empresa. E eu pensei que ia ser chato pra caramba, mas não foi. Eles explicaram várias regras do correio, até algumas que eu nem sabia. Como, por exemplo, que o extravio de correspondência é crime, né? Eu fui saber lá naquela época quando fui fazer o estágio do correio. Inclusive, eles contaram a história de um carteiro lá que faltava um dia de serviço para ir passear e tudo mais e deixava a correspondência em casa. Daí no outro dia ele pegava a correspondência dos 2 dias e entregava as duas juntas. Só que aí ele começou a pular um dia, mais um, daí entregar no terceiro, daí ele foi indo, daí entregava só uma vez por semana, e o pessoal que tava esperando as correspondências lá ligaram pro correio, ó, tá dizendo aqui que ia chegar hoje, mas não chegou, o que aconteceu? Aí o correio chamou a polícia, foram lá, os polícia na casa do carteiro e tava uma montanha de correspondência que o cara ficou segurando lá pra entregar depois. A gente também deu um baita de um rolê por toda a agência lá da João Negrão e uma das que mais me surpreendeu foi o sistema de triagem que eles têm lá de correspondência, que a maior parte do processo de triagem é feito por máquina. Tem uma baita de uma esteira que corre pelo galpão lá com cada correspondência e ele vai soltando daí nas como é que chama? Tipo uns tobogã lá pra chegar nas mesinhas lá embaixo, daí sim que vai ter a triagem manual. Então quem teve correspondência perdida lá na João Negrão, ó, provavelmente tenha sido culpa do robozinho deles lá. Os meus encarregados lá do setor estavam até vendo se tinha alguma maracutaia que eles podiam fazer pra conseguir que eu passasse num concurso pra ser efetivado lá, porque eles estavam precisando de gente, na época era meio difícil, né, ter alguém com qualificação de manutenção de computador e tal para trabalhar lá. E eu, como já tinha estagiado, já conhecia todo lugar, conhecia todo o serviço, eles estavam tentando conseguir para mim. E eu tava até interessado, até que eu vi o salário que os meus encarregados lá recebia. Eu trabalhava meio período de estagiário, não ganhava nem R$100.
né? E um dos encarregados lá, ele recebeu o olerite, ele abriu assim na minha frente e começou a xingar pra tudo quanto é lado, que ele tinha tido uns descontos lá no salário dele e tava recebendo nem R$ 200. Isso daí mesmo lá em 98, 99 era um salário zoado pra caramba, né? E o cara ficou tão revoltado que ele falou: ah, eu não vou mais trabalhar hoje, só volto amanhã. Ele saiu, foi, sei lá, tomar uma pinga pra passar a frustração e realmente voltou no dia seguinte e continuou trabalhando normalmente, né? Só que daí eu pensei, putz, ó, sei lá, eu acho que não é muito bom ser efetivado aqui não, né? Vou picar a mula. E realmente piquei. Aí uns tempos depois consegui serviço em outro lugar, casei, fui pro Japão e quando eu tava morando lá no Japão que eu comecei a ouvir o pessoal reclamando dos Correios aqui no Brasil. No caso, eu não tava mais morando no país, não sabia como é que tava o serviço. Na minha cabeça, os Correios estavam aquela maravilha de antes, né? Mas era direto, era reclamação e meme. Assim, apareceu um meme de carteira de correio pra tudo quanto é lado. Meu favorito é aquele lá, você não tava em casa, irmão. Aquilo é muito bom. Mas a imagem que eu tinha de Correios, empresa modelo, foi pro beleléu. E quando eu voltei pro Brasil, que eu comecei a entender por que o pessoal reclamava tanto. Coisas que eu compro, né, tipo do Mercado Livre, da Amazon, Magazine Luiza, essas coisas, assim, costuma até que chegar direitinho. Só que uns tempos depois eu comecei a jogar card game, eu comprava muita carta pela internet. Dependendo do lugar da onde saía aquelas cartas, tipo, demorava horrores pra chegar aqui. Mesmo cartas que eu vendia, né, que eu compro e vendo carta toda hora, às vezes eu mandava a carta e nem era pra um lugar tão remoto assim, era tipo Campinas, né? Teve uma entrega que eu mandei lá pra Campinas que se perdeu lá em Cajamar e ficou um mês parado na agência deles lá até sair para entrega. E como muitos brasileiros, eu também tive uma história aí de extravio, né? Eu tinha gastado o quê? Uns R$ 300 mais ou menos em cartinha de uma loja de São Paulo. Eu tava esperando chegar, olhando, né? Eu tava acompanhando o rastreio aqui em casa. Daí quando deu que tinha entregue, assim, uns 5 minutos depois, eu fui ver e não tava na caixinha. Eu olhei na casa dos vizinhos, né? Se não tava lá e não tava. Aí eu corri atrás, fui na distribuição que tinha perto lá da onde eu morava, né, na ocasião, e os caras falaram, não, ó, tá constando aqui que foi entregue sim, né, e não tinha sido. Eu conversei com os vizinhos lá pra ver se eles não viram, e até levei um xingão de uma das vizinhas lá, porque ela achou que eu tava acusando ela de roubo, né, e tudo aquilo lá registrado no Zap, eu printei tudo, embolei tudo e meti o correio no pau. Meti no pau, não quis nem saber. E ganhei. Demorou pra caramba pra sair a ação lá, né? O advogado ainda dos Correios veio com uma história lá de que, se ele quer receber direito aí as coisas, ele tem que assinar, pagar mais pro AR, né? Pra só receber se tiver assinatura, e ele tá fazendo aí ação pra enriquecer ilicitamente. Mas eu escrevi uma baita de uma carta lá pro juiz, falando, né? Contando toda a história lá e mandando o advogado tomar na orelha. E felizmente eu ganhei então a ação. É isso aí, eu meti o correio no pau e ganhei. Recebi o que eu tinha gasto com as cartas, com correção e também um dinheirinho lá pelo transtorno que eu tive. Agora que aparentemente a privatização dos Correios vai acontecer mesmo, eu não sei direito o que esperar, vou ser bem sincero pra vocês. Porque a gente teve casos de privatização que foram super bem sucedidas. Eu vi pessoas comentando, né? Olha só o que aconteceu com a Vale. O governo vendeu a Vale por uma ninharia. E isso daí foi uma privatização feita que nem a orelha. Eles vão fazer a mesma coisa com os Correios. Realmente eles venderam a Vale barata. Mas a Vale hoje é a maior empresa do país e gera uma grana lazarenta. Dizem, né, os que manjam aí das coisas, dizem que por ano de imposto a Vale paga o mesmo valor que ela tinha antes de ser privatizada. Então o governo tá ganhando muito ainda com a Vale porque continua sendo sócio majoritário, né? Não nos dividendos, mas no imposto. E a explicação para a alavancagem da Vale foi justamente porque, como uma empresa privada, os seus gestores, visando o lucro, melhoraram
melhoraram todos os processos da empresa, enxugaram o quadro de funcionário, né? Tiraram aqueles lá que só estavam encostados, essas coisas, e a empresa deslanchou. Ganha dinheiro a rodo e os lazareta ainda vêm falar que podem até quebrar por pagar 1 milhão de indenização pelos funcionários que eles mataram lá na tragédia de Brumadinho. Eu tô citando a Vale, mas eu tenho uma raiva dessa empresa que nem conto pra vocês. Essa preocupação de quem mora numa região mais remota, né, de que os Correios podem não chegar lá para prestar o serviço, também é uma preocupação bem válida e vai depender muito de como que vai ser feita a transferência aí dos Correios, né? Porque, por exemplo, na questão de saneamento, tem muitos estados em que o saneamento não é feito por uma empresa estatal, e sim por empresas privadas. E por conta disso, as empresas não estavam chegando em todos os lugares do estado, porque em lugares mais remotos não compensava para eles. Só que tá chegando aí o tal do marco do saneamento, que vai obrigar todas as empresas de saneamento do Brasil inteiro a atender toda a população da região deles. Então, se tem um cara morando lá na Caixa Prego, ele vai ter que levar encanamento lá de água e esgoto para aquela casinha, porque o marco do saneamento básico vai exigir isso daí. Da onde que ele vai tirar recursos para isso? Dos lugares mais habitados onde eles atendem também. Então vai ter aí uma mudança na parte de saneamento, e se algo do tipo for feito com os Correios também, o atendimento nessas regiões mais remotas não deve ser prejudicado. Mas é aquele negócio, né? Aí é que tá o problema. Se a privatização dos Correios vai mesmo dar certo ou não, vai depender de quem que vai assumir o Correio e de quem vai ser os concorrentes deles, e também as leis que vão ter em cima do serviço de entrega de correspondência no país. Porque se só uma empresa privada for cuidar disso daí, vai girar um monopólio que provavelmente vai ser ainda pior do que uma empresa pública. Então, tem como ficar melhor? Tem sim, mas tem como ficar pior também. E agora eu quero saber a sua opinião sobre a privatização dos Correios. O que você tá achando dessa história? E conte também o que você acha do serviço. Para você, sempre funcionou direitinho? Ou você já passou algum perrengue com os Correios? Deixe aí seus comentários, clica no gostei e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!